Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa planta. Como forma de sequência, então, nós vamos fazer o mobiliário, tá? Vamos seguir, então, ao livro. E aí nós vamos dispor o mobiliário. Então, aqui no ambiente cozinha, vamos colocar uma geladeira, uma bancada e um fogão, seguindo as medidas que estão dispostas lá no livro, tá? Depois aqui na área de serviço, colocar pelo menos um tanque, uma máquina de lavar. E no banheiro a gente vai colocar a área do box, o vaso sanitário e aqui também uma bancada. Esses são os equipamentos da planta. Quem quiser mobiliar um pouquinho mais, pode mobiliar, mas essa planta aqui, ela como primeiro exercício, ela é uma planta bastante pequena, né? Então vocês vão sentir bastante até dificuldade de mobiliar. Mas quem quiser até fazer uma cama, um armário, um sofá, pode fazer, que é bem legal, tá? Mas aqui pro exercício eu vou fazer então só os equipamentos. Para quem tem o gabarito, que não é o meu caso, né? Para quem tem o gabarito, pode utilizar o gabarito para fazer então o vaso sanitário, né? Tem o gabarito de vaso sanitário, tem um gabarito já de fogão, né? Quem tiver o gabarito dos equipamentos sanitários e do mobiliário pode usar nesse momento, tá? Eu vou fazer tudo desenhado na mão e depois eu vou colocar algumas medidinhas do lado para vocês, tá ok? Como primeira medida, então, a gente vai desenhar uma soltura com relação à parede. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o escalímetro e a partir desse escalímetro, então, a gente vai fazer uma linha de soltura de 5 centímetros. Então, estamos utilizando a 1 para 5. Naquele primeiro tracinho do escalímetro, a gente vai fazer uma soltura. Então, nós vamos medir, vou colocar aqui, então, no primeiro ponto tracinho, né? 5 e vou traçar. Eu vou colocar aqui também na horizontal, porque essa parede aqui, ela tá toda cheia, né? Então, a gente vai utilizar toda essa parede aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui primeiro 5 e vou fazer o traçado. Esse traço é bem fininho, tá? Porque a gente vai estar fazendo mobiliário. Mobiliário são itens que não estão cortados. Eu vou fazer também 5 aqui. Já vou aproveitar e marcar 5 do outro lado também. Vou utilizar então meus 2 esquadros, né, para poder fazer esse traçado. Vou fazer então um traço bem fininho, posso até passar, né, acabou o grafite aqui, posso até passar, depois eu venho apagando. Vou sempre passando pelo ponto. Eu vou começar então aqui de cima para baixo. Vou começar fazendo a geladeira então. Então, eu soltei ela 5. Vou fazer essa geladeira com 60. E depois vou soltar mais 5. Lembrando que essa aqui é uma casa popular, né? Se fosse uma casa de maior padrão, a gente teria que adequar as medidas reais da geladeira. Para quem tem dúvida ou quiser até fazer uma forma já mais aproximada do real, pode ir lá medir a sua geladeira, né? E aplicar as medidas aqui. Então, eu vou colocar essa linha de 5 que já tem aqui. Eu vou colocar 60, depois eu vou colocar mais 5, e aí depois eu vou fazer vou pro outro lado fazer o fogão, tá? Então, primeiro eu vou fazer a geladeira aqui com essas medidas. Eu fiz passando, então, aqui a geladeira e eu vou apagar as linhas, né, com muito cuidado, que tá sobrando, pra poder ajeitar, deixando já o desenho mais pronto. Então, o mobiliário é legal eu já ir dando finalização nesse desenho, né? Então, eu vou apagando aqui tudo que não serve, tá? Agora, eu fiz, então, a geladeira, eu vou fazer o fogão lá do outro lado. O fogão eu vou fazer com 60 por 60 e tentar desenhar essas boquinhas, aproximadamente 10 por 10, né? Eu não preciso ter uma medida, como é uma representação, tentem representar o mais próximo possível, mas não existe uma medida exata, uma vez que existem muitas marcas de fogão. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, 5, 5, aqui eu vou colocar 60 e já vou deixar 5 também para chegar depois na bancada. Aqui, então, eu já fiz a bancada. Essa bancada também tá solta 5 de cada equipamento. E aqui eu vou fazer a cuba aqui no meio, tá? Essa bancada, vamos falar agora de projeto, tá? O fogão, o ideal é sempre que ele esteja numa parede onde não tenha, então, a janela. Tá vendo que aqui é, então, a parede onde não tem janela. Pra quê? Para o vidro não ficar na frente do fogão, onde vai gordura, né? Tem normalmente a tampa do fogão, onde tem a gordura. E também a gente tem a coifa, o depurador que vai em cima do fogão. Então, o ideal é que esse fogão esteja posicionado onde a gente tem uma parede para colocar esses equipamentos.
A geladeira é a mesma coisa. A geladeira é um equipamento alto, né? Normalmente entre 1,80 e 1,90. E aí o ideal é que ela fique então na parede, próximos da janela, né? Mas não na frente, tá? Para melhorar o projeto. E aí eu tenho a cuba. A cuba já é diferente. A cuba, se possível, sempre deixar ela de frente para a janela, porque daí a gente já tem uma ventilação aqui melhor, tá? Uma ventilação melhor. E aí sempre pensar também como é que seria a disposição dos equipamentos para você ter uma boa disposição, para você não ficar andando, circulando muito pelo ambiente, tá? Mas aí eu deixo um outro material de apoio para vocês observarem mais essa questão. A cuba, né? A gente vai desenhar duas cubas aqui. A gente vai basicamente centralizar ela aqui na janela, que a gente já tem a marcação que a gente fez a janela. A gente tem duas cubas, tá? Essa cuba, quando é uma cuba simples, a gente tem a medida básica de 50 por 35, né? Mas como a gente tá aqui na escala 1 para 50, então a gente pode fazer ela com 50 por 40. Aqui, como são duas, vamos utilizar as duas 40 por 40, tá? Colocando, então, essa medida aqui de 10 entre elas e essas duas aqui 40 por 40. Agora eu vou aqui pro banheiro. Então, já fiz a geladeira, a bancada e o fogão. Agora eu vou aqui pro banheiro. Então, o banheiro, para quem tem o gabarito, pode fazer o vaso sanitário. O vaso sanitário, o ideal é que ele fique pelo menos, no mínimo, tá? 35 de eixo com relação à parede. Então, eu vou marcar daqui até aqui 35, pelo menos, tá? Mas eu vou começar fazendo box. Eu vou fazer aqui primeiro o box. Vou fazer ele 90 por 90. Depois eu vou ver quanto que vai sobrar aqui de espaço. E eu vou centralizar esse vaso sanitário. Perdão, vou fazer aqui esse box 1 por 1, tá? 1 por 1. E agora eu vou centralizar esse vaso sanitário. Então, eu vou achar metade desse espaço aqui, que pode ser pelo cálculo ou pela aquela fórmula geométrica, né? Aquela forma geométrica de fazer a divisão. E eu vou posicionar aqui, então, o vaso sanitário. Aqui, então, eu me empolguei um pouquinho, desenhei até no box, tá vendo? Eu desenhei o vaso sanitário, estou sem o gabarito, tá? Então, eu desenhei mesmo o vaso sanitário, conforme as instruções que estão no livro, né, com as medidas. E aí, eu fiz aqui também o box, como é um box de canto, né? Então, eu representei aqui, já tinha a linha de 1 metro. Eu representei um pouquinho menos do que a marcação de 5 vidros, fui até a metade, né, desse vão. Aí, a mesma medida que eu tenho aqui, eu transferi pra cá, né? Peguei esse carimento pra cá o vidro. E esse aqui representa, então, a folha que ela vai encostar uma na outra. Então, portas abertas, né, a gente representa dessa forma, assim, né? Como se fosse na metade do vão aqui. Então, ela fecharia aqui, tá ok? Essa aqui é a representação, então, do box de chuveiro. Aqui, então, eu posicionei também um chuveiro, né? Esse chuveiro eu posicionei ele aqui na parede, né? Uma vez que aqui tem a janela, eu posicionei ele aqui na mesma parede, vou virar uma parede hidráulica aqui. E ele tracejado, porque ele tá mais de 1,5 m, né? Com relação à minha planta baixa. Então, daí eu representei ele tracejado. Aqui, então, eu desenhei a bancada, né? Com o espaço que sobrou entre o box e a parede, eu desenhei uma bancada. Eu peguei o mesmo alinhamento aqui do vidro, né? Que tinha acabado aqui. Vai dar aproximadamente 50 centímetros. E coloquei uma cuba, que pode ser redonda ou pode ser quadrada. Lembrando de deixar pelo menos aqui uns 10 centímetros das bordas, tá? Quem tá com bolômetro, desenha com bolômetro redondinho. Quem tá sem bolômetro pode fazer quadradinha também, uma cuba 40 por 40, tá ok? Vamos então agora desenhar a área de serviço. Vamos desenhar, pegar as medidas que estão lá na apostila do tanque e da máquina de lavar. Então, a máquina de lavar vai ficar nessa posição, vai ter a bancadinha e aí nós vamos dispor um tanque. Aqui, então, eu desenhei um tanque, uma bancadinha de 40 centímetros e aqui a máquina de lavar. Tá ok? Então, aqui estão todos os equipamentos necessários. Como eu disse, quem quiser mobiliar, nesse momento pode mobiliar. Não é necessário mobiliar mais, né? Mas quem quiser agora pode mobiliar também, tá? Mas eu vou parar por aqui, né? Pra gente dar continuidade ao nosso desenho e partindo então para a colocação de mais informações. Na representação da planta baixa, obrigatoriamente a gente tem que diferenciar as áreas molhadas das áreas secas.
O que seriam então as áreas molhadas? As áreas molhadas são áreas onde a gente tem água, vai requerer uma impermeabilização desse ambiente, que aqui nós vamos representar com linhas quadriculadas representando o piso. Então, as áreas molhadas que nós temos são a cozinha, a área de serviço e o banheiro. Tá? Então, nós vamos fazer a representação do piso nessas regiões. Imagina só, se o mobiliário já está utilizando uma linha fina, o piso ele tem que ser mais fininho ainda, tá? Mas essa hierarquia a gente pode dar também reforçando depois um elemento ou outro. Nós vamos fazer então agora o piso, lembrando que nós vamos utilizar então a lapiseira 03 da forma mais fininha que nós pudermos, tá? A gente vai começar então a fazer essa representação do piso menos dentro do mobiliário. Então, vai ser aqui na porta, que esse aqui não existe, né? É uma linha de representação da trajetória. Então, dentro aqui da cozinha, na área de serviço, no banheiro, esse piso ele pode ser quadriculado. Hoje a gente tem até grandes formatos, né? Inicialmente a gente usava até 30 por 30. Agora a gente usa formatos como 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, 60 por 60 e por aí vai, tá? Vamos utilizar, então, só para efeito de desenho, a gente pode utilizar, então, vamos utilizar a medida de 50 por 50. De 50 por 50, para quê? Para ela não ficar exatamente em cima da linha de móvel, que a maioria do nosso tem 60. Mas também para a gente poder representar adequadamente esse piso, tá? De forma quadriculada. Vamos lá, então. Vou começar aqui pela cozinha. Vou começar minha paginação daqui. Então, daqui eu vou marcar 50, 50, 50. Depois eu vou vir, então, no outro sentido para poder fazer o quadriculado. Observem que eu fiz, então. Eu fiz em todo o ambiente, fui marcando 50 por 50. Eu pulei a porta, né? Porque o piso tá lá para baixo da porta, mas na trajetória da porta tem o material, tá? Então, assim, eu não fiz por baixo da geladeira, não fiz por baixo da bancada, nem fiz por baixo do fogão. Tá ok? Então, ele fica, assim, basicamente a área... Imagina que nós estamos olhando de cima, né? De cima para baixo, então só a área do piso que fica visível. Vou fazer também aqui na área de serviço e vou fazer também no banheiro. Da área de serviço, vou começar dessa parede aqui, para tentar manter o mesmo alinhamento. E do banheiro aqui também vou começar da medida para a porta, uma vez que a gente tem mais elementos aqui que vai esconder. Aqui, então, eu fiz todo o quadriculado, né? Aqui do banheiro comecei daqui, aqui eu continuei basicamente na área de serviço, né, para dar uma continuidade no piso. Aqui vocês podem perceber que a parede tá meio que bem fraquinha, tá? Não se preocupem, porque ela tá toda traçada e no final, bem no final, a gente vai engrossar os traços. Por que eu não faço isso agora? Apesar de ficar bem mais bonito o desenho, se eu engrosso o grafite mais grosso agora, ele vai ficar borrando todo o meu desenho. Então eu deixo para engrossar esses traços no final. Tá ok? Só observem, tomem bastante cuidado do piso não passar em cima do mobiliário, tá? Então, o piso tem que ficar por baixo do mobiliário. Agora que a gente fez até o piso, a gente vai determinar algumas coisas importantes, que são os níveis, tá? Como é que funcionam os níveis? Eu vou colocar através de um símbolo gráfico, que esse aqui é o símbolo do nível em planta, do qual eu vou determinar, então, aonde que é o 00 do meu projeto. Eu vou deixar o 00 na calçada, então seria fora, ou seria isso aqui, então, com que os níveis, ou seria quanto que sobe e desce com relação a cada ambiente. Observem na sua casa, que de fora para casa, até dentro da casa, você tem um pequeno desnível. O que a gente tem hoje de arquitetura universal, a gente tenta reduzir ao máximo esses desníveis, mas a gente também tem que tentar impedir da água, né, dela entrar de um ambiente para o outro. Dessa forma, a gente vai colocar pequenos desníveis na casa para segurar essa água dentro de cada ambiente. Então, eu pensando assim, se meu nível 00 está fora da casa, eu vou subir um pouquinho para chegar aqui na área da varanda. Da varanda, eu vou subir um pouquinho para a sala. Sala e quarto podem ficar no mesmo nível, não são áreas molhadas. E aí, então, eu tenho o 00 na calçada. Aqui a varanda, ele tem que estar um pouquinho mais alto com relação à área externa, para não entrar chuva. Mas também ele tem que estar um pouquinho mais baixo com relação à cozinha, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é olhar nas portas, né? Cada linha dessa no projeto, cada linha dessa daqui, ela representa um desnível, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, daqui da calçada, que a gente vai fazer daqui a pouco, para a varanda,
Eu tenho um desnível? Sim, 5 centímetros, tá? Então, eu vou deixar essa linha acontecendo. Da varanda pra sala, eu tenho desnível? Sim. E aí, qual linha que eu vou pagar? Eu vou pagar essa linha de dentro, tá? É importante, então, eu vou pagar a linha de dentro. Vou deixar só essa linha de fora, tá? Vou deixar essa linha de fora. Do quarto, da sala pro quarto, tem desnível? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pagar essas duas linhas aqui que estão na porta. Tá? Vou pagar essas duas linhas, então ele vai ficar sem nenhuma linha aqui. Tá? Da sala pra cozinha, tem desnível? Tem. Eu vou deixar essa linha aqui. Eu vou fazer uma linha, na verdade, aqui, que ela não tava. Vou deixar uma linha acontecendo aqui. Tá? Da circulação pro banheiro, tem desnível? Tem desnível. Normalmente a gente coloca até uma soleira. Eu vou apagar essa linha de fora aqui, ó. Tá? Da cozinha para a área de serviço, tem desnível? Qual que é o nível mais alto? A cozinha é um pouquinho mais alta que a área de serviço. Então, eu vou apagar essa linha aqui, ó. Ela é do piso, né? Eu vou só, na verdade, depois lembrar que eu vou reforçar, vou passar aqui. Entre os desníveis, em áreas molhadas, a gente costuma usar uma soleira, tá? Mas não vem ao caso nessa representação aqui hoje, tá? Então, é importante só eu ir apagando onde eu tenho esses, para acontecer esses desníveis. Dando continuidade, então, no desenho, antes de começar a colocar informações, né? Porque a gente já tá indo pra parte já de colocar informações. Eu vou desenhar agora a calçada e a projeção da cobertura. A calçada, a gente vai fazer uma linha paralela a essa última linha da casa. Uma linha paralela com 1 metro. Então, 1 metro pra cá, 1 metro pra cá, 1 metro pra cá, 1 metro. Aqui eu vou apagar essa linha aqui que tá sobrando. Tá sobrando aqui. Né, que foi da linha da construção, e vou fazer esse recorte todo aqui em 1 metro, então, para cada lado, tá? Vamos fazer? Lembre-se sempre que esse 1 metro vai ser na escala 1 para 50, tá ok? Aqui, então, eu fiz a representação da calçada em volta de tudo, né? Lembrando de sempre passar, então, em volta de tudo, tá vendo? Paralela em tudo. Agora, eu vou fazer a projeção da cobertura. A projeção da cobertura eu vou representar pelo beiral. O beiral, ele vai estar aproximadamente 70 centímetros, aproximada, tá? A gente tem beiral de 60, 70, 80, até 1 metro é considerado beiral, mais do que isso é considerado varanda, tá? Então, vamos fazer aqui de 70 centímetros, então é uma paralela também. Só que agora o beiral, como nós não estamos vendo, mas ele está ali, nós vamos fazer, então, ele com linha tracejada, tá? Então, vamos fazer uma linha tracejada, 70 centímetros a partir do perímetro da casa, em todo o perímetro, com uma linha tracejada representando o beiral. Aqui, então, eu fiz todo o tracejado, né? E eu deixei aqui no cantinho alguns bem mais fortes para vocês observarem que o tracejado sempre precisa ficar fechado, então, precisa fazer esse Lzinho aqui, então, sempre fechado, nunca acabar com um buraco, tá? Então, sempre manter ele fechado, né? Se não der certinho, pelo menos dá uma forçadinha nele e fecha. Aqui eu vou apagar um pouquinho, que não é pra ficar com o traço mais grosso, tá? É pra ficar com um traço normal. Eu só reforcei esse aqui pra vocês observarem que o traço, ele fica fechado, ele faz o canto aqui, tá? Então, ele precisa ficar todo fechado. Então, aqui eu representei a calçada e a projeção da cobertura. Agora, nós vamos começar a colocar as informações. Para fazer o nome dos ambientes agora, dentro de cada ambiente, nós vamos utilizar a padronização que existe na ABNT, do qual o texto maior, tamanho 5, mas preste atenção, não é na escala 1 para 50, é na escala 1 para 100. Então, a gente vai utilizar como se fosse milímetros. Então, a altura do nome ambiente, 5 milímetros, um espacinho de 2 milímetros entre um texto e outro, e os textos menores com altura de 3 milímetros. Então, quantos metros quadrados tem esse ambiente que nós vamos calcular, e que piso que vai nesse ambiente também, com altura de 3 milímetros. Nós vamos desenhar essas linhas dentro dos ambientes e depois nós vamos escrever, tá? Com essas medidas. Então, uma linha 5, né? 2 de espaço, 3 de espaço, 2 de espaço e 3 milímetros de espaço, tá ok? Dentro dos ambientes, eu vou fazer um exemplo aqui e já eu volto, então, para falar com vocês sobre essa metragem dos ambientes.
Aqui, então, se vocês observarem, então, eu usei a escala na 1 para 100, tá? O escala milímetro nela na 1 para 100. Então, aqui essa primeira tem 5, 2, 3, 2, 3, tá ok? E aí eu vou escrever, então, vou fazer isso em todos os ambientes, mais ou menos centralizado, mas tem que observar que, na verdade, eu não posso, eu tenho que evitar escrever em cima de mobiliário, né, para o desenho não ficar poluído. Então, no quarto não tem nada, tá ok? Na sala também não tem nada, tá ok? Na cozinha eu vou tentar colocar ele mais nessa região aqui, em que eu livre os móveis. Se acontecer, eu posso até, de repente, abreviar o nome dos ambientes, né? Na área de serviço a mesma coisa. E no banheiro a mesma coisa, tá? Lembrando que no banheiro, apesar no livro ele estar BWC, hoje a gente utiliza a sigla IS, que é Instalação Sanitária, e AS para a área de serviço, tá? Então, só isso já ajuda a gente a desenhar. Então, eu vou escrever aqui, vou fazer essas linhas nos demais ambientes e depois nós vamos escrever, tá ok? Aqui, então, eu fiz todas as linhas. 5, 2, 3, 2, 3, né, em todos os ambientes. E aqui na circulação, como ele é menor, ele não vai caber todos os nomes e também, assim, como ele é o mesmo piso, eu posso colocar, então, só o nome do ambiente e quantos metros quadrados ele tem, tá ok? Agora eu vou colocar o nome em todos os ambientes. Aqui, então, eu fiz o nome de todos os ambientes. Cozinha, fiz umas adaptações, é claro, área de serviço, AS, instalação sanitária, que é o banheiro, quarto, apesar de eu gostar muito mais de utilizar o termo dormitório, sala, varanda, e aqui eu vou fazer agora a circulação, que eu vou colocar só cirque, tá? Para vocês verem. Então, sempre tentar utilizar a linha do começo até o final, então de baixo até em cima, tá? Aqui eu utilizei, então, o termo circulação cirque, tá? Abreviando. Então aqui a gente tem 5 centímetros de altura. Agora, as demais informações, a gente vai colocar quantos metros quadrados esse ambiente tem e que piso. Então, vamos determinar áreas externas aqui. Uma casa popular, normalmente é utilizado cerâmica em todos os pisos, tá? Cerâmica em todos os pisos. Mas na cozinha, eu posso usar cerâmica, posso colocar, né, cerâmica. No quarto, eu posso colocar cerâmica, poderia colocar um assoalho, poderia colocar uma madeira, poderia colocar um piso laminado, um piso vinílico, tá? Em área molhada, o que não é piso? Azulejo. Azulejo é uma determinação de piso que só é utilizada em paredes por causa da sua classe de abrasão, né? Ele não tem resistência suficiente para utilizar no piso. Então, aqui vamos determinar então cerâmica, não inventar moda, cerâmica, tá? Para efeito só de planta, vamos utilizar então um piso laminado na sala e no quarto, tá? Aqui não precisa, e aqui na varanda vamos colocar também cerâmica. Agora, então, eu coloquei os pisos, né, os nomes dos pisos, com altura de 3 milímetros, e vamos colocar quantos metros quadrados tem, que vai ficar nessa linha aqui do meio, tá? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar na planta a medida que nós tínhamos de ambiente, tá? Vou pegar na planta. Então, eu vou tirar as paredes. Então, eu vou pegar a medida aqui, 4,65 por 3,55. Então, a sala vai ter 4,65 por 3,55. Eu vou pegar, então, uma calculadora, vou calcular quanto que deu essa conta. Então, 4,65 vezes 3,55. E aí, eu vou colocar quantos metros quadrados. Então, no caso aqui, deu 16,50. Então, eu vou colocar aqui na sala, nesse meio aqui, 16,50 metros quadrados. Tá? Então, é essa informação. Então, eu vou calcular da cozinha, 2,45 por 4,05. Da área de serviço, 2,20 por 95. Do banheiro, 2,15 por 2,25. E do quarto, 3,80 por 3,40. E da varanda, 3,40. Aí, eu tenho que calcular aqui, vou calcular, depois eu vou retirar a área do pilar, tá ok? E vou colocar a metragem aqui. Agora, nós vamos fazer, então, o símbolo de nível nos ambientes. É igual a gente já determinou mais ou menos o nível quando nós estávamos determinando, então, qual linha apagar para as portas. A gente vai fazer o nível. O símbolo de nível esse. Nós vamos fazer um círculo. Quem tiver um bolômetro, utiliza um de 5 milímetros
mede aí na escala 1 para 100, 5 milímetros. E aí cortado, né, na metade, vou fazer esse símbolo aqui. E o número do nível, ele fica do lado com essa altura aqui de 3 milímetros. Tá ok? Eu vou colocar então no desenho e depois eu volto explicando para vocês. Aqui então eu fiz o símbolo de nível, tá? Então aqui ficou 00. Aí eu subi pro 0,5, então tá mais alto. Aqui tá 5 centímetros mais alto do que a varanda, tá? Então ficou 10. Sala e quarto estão no mesmo nível. Circulação, como não tem nenhuma barreira física aqui, eu nem precisei colocar o nível. Aí a cozinha tá um pouco mais baixo que a sala, tá com 0,7. E a área de serviço está um pouquinho mais baixa que a cozinha, com 0,5, mas um pouquinho mais alta do que a calçada, com 0,0, tá? E o banheiro também com 0,7, tá ok? Então, aqui estão prontos os níveis. Agora, a gente vai continuar com a parte de representação de informações. Vamos colocar os símbolos de portas e janelas. Como é que funciona? Para a simbologia de portas e janelas, a gente vai utilizar também a nomenclatura P1, P2, P3, P4, agrupando as portas que são iguais, tá? Vamos começar pelas portas. Então, as portas que forem iguais em tamanho e em material, que depois nós vamos fazer uma tabela de esquadrias, elas devem receber a mesma nomenclatura. Vamos supor, então, que aqui eu tenho a porta de entrada, ela vai ser a P1. Se a porta da cozinha for do mesmo tamanho e o mesmo material, ela também vai levar P1, tá ok? Então, eu tenho a porta... Aqui a P1, aqui também vai ser P1. Aqui nós temos então a P2, né? O resto aqui P2 também. A gente vai fazer agora o símbolo das portas. Aqui então, o símbolo, ele é esse aqui. O tamanho dele no bolômetro são de 8 milímetros, tá? É só pegar o escalímetro e medir. E aí, quem não tiver, gente, se vira, né? Procura alguma coisa similar, tá ok? Então, o que eu vou fazer com esse símbolo? Eu já posicionei o símbolo de 8 milímetros aqui no centro da porta, sempre dentro dessa trajetória da porta. Então, aqui, nessa e nessa daqui. E aí, eu vou colocar, então, o nome. Vou colocar, esqueci até de falar, mas eu tô usando a 05 para escrever, que já é para deixar pronto, né? Não é nada que eu vou apagar. E eu vou colocar o nome aqui, então, P1. Aqui vai ser a P2. E aqui também, aqui é P2. Tá ok? Então, agora a nomenclatura das janelas. Eu vou fazer a mesma coisa com as janelas. Eu vou posicionar a simbologia, os círculos, e depois eu vou colocar, então, a nomenclatura, agrupando elas conforme o tamanho e o material. Aqui, então, a nomenclatura das janelas. Então, tô indo por uma ordem decrescente de tamanho, então vou da janela maior para menor. Então, aqui é J1, então essas janelas vão ter o mesmo tamanho, o mesmo material. J2, tamanho diferente, vai ser um pouco menor do que essa daqui. A gente fala de tamanho em área, tá? Em metros quadrados. Depois nós vamos fazer a tabela de esquadrias. J1, J2, J3, que ela é uma janela comprida, ela é alta, mas ela é uma janela comprida. J4, que é uma janela estreitinha e comprida. J4, então vai ser o mesmo tipo de janela. E aí a janela J5, tá? Então tá feita a nomenclatura das minhas janelas. Aqui embaixo agora eu escrevi projeção da cobertura, tá vendo na linha tracejada projeção da cobertura. E também escrevi um texto calçado com a altura 5 e projeção da cobertura com a altura de texto 3. Agora, nós vamos fazer a cotagem, ou seja, colocar as medidas do elemento real na planta, tá? Então, isso é o equivalente a fazer o que a gente já viu aqui, que é da onde a gente tirou as medidas, né? Na planta que foi fornecida. Então, nós vamos fazer essas linhas auxiliares para colocar as medidas reais que nós encontramos no projeto, tá? Então, essa cota, a gente tem em duas partes. Primeiro, nós vamos cotar tudo por fora. E depois nós vamos cotar os elementos que estão faltando por dentro, né? Tudo pensando que o desenho ele precisa ser totalmente entendido para poder ser construído, é óbvio, né? Então, primeiro, a gente precisa ter uma metodologia. Eu costumo fazer primeiro toda a primeira linha de cota. Nós temos várias
níveis de cota. Então, esse primeiro nível onde tudo é cotado, depois no segundo nível nós vamos fazer na somatória e depois o terceiro nível, o total, que representa todo o perímetro da edificação, tá? Para quê? Para a gente poder descobrir a área total dessa casa, por exemplo. Então, vamos fazer o primeiro nível de cota. Para o primeiro nível de cota, nós vamos pegar a partir da calçada, no mínimo 1 centímetro em milímetros, tá? Então, no mínimo 1 centímetro, e nós vamos fazer linhas paralelas, tá? Não é para fechar a planta, ela fica bem paralela mesmo. Então, eu vou fazer linhas paralelas em volta do desenho inteiro, a partir de 1 centímetro pelo menos. Aqui na área do carimbo, lá embaixo, a gente tem um probleminha aqui, né? Que vai ficar bem próximo. Mas é por conta da escala mesmo e do tamanho de folhas que nós estamos utilizando, tá ok? A gente dá um jeitinho aqui e a gente consegue colocar as informações. Aqui, então, eu fiz essa primeira linha, 1 centímetro dessa daqui. Aqui também é 1 centímetro. Ali em cima eu coloquei um pouquinho mais perto, porque eu quero ter pelo menos os níveis de cotas ali, tá? E aqui pra baixo também. Aí, percebam que eu não juntei, ó, eu não posso grudar essas linhas de auxiliares, tá? Então, não são linhas de desenho, e por não serem linhas de desenho, o grafite mais fino que vocês conseguirem fazer com a mão bem leve, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou a partir do desenho, então, quanto a partir do desenho? Ele não pode grudar, eu vou fazer as linhas aqui indicativas, tá? Pra poder puxar essas medidas daqui pra cá, pra poder fazer o indicativo. Eu não vou começar grudada nessa linha aqui da parede, senão vai confundir, tá? A norma fala em 3 milímetros aqui a partir da parede, tá ok? Então, eu vou fazer essas linhas auxiliares. Normalmente, eu começo o primeiro nível de cota, então, aqui no sentido horário, tá? Eu coto tudo, parede, então, eu vou parede 15, né? Parede 15, janela, quando ela não está centralizada, ela também deve ser cotada, tá? Então, eu vou cotar tudo aqui do lado direito, depois eu vou rodar o desenho. Isso, nessa linha de cota, então, nessa linha auxiliar que eu fiz a 1 centímetro do desenho, eu posso fazer um tique ou eu posso fazer uma bolinha, tá ok? Do jeito que vocês quiserem. Eu acho mais charmoso o tiquezinho, mas fiquem à vontade. Então, eu comecei a calçada e a cobertura só precisam ser cotadas uma vez, não precisa cotar toda hora. Então, nesse caso aqui, eu já cotei a calçada. Aí, depois, então, eu vou cotar, vou passar como se fosse uma continuação, né? Começando a 3 milímetros aqui, então. Eu vou cotar a minha parede, ó, começando a 3 milímetros a janela, já que ela não está centralizada. Depois, aqui, a finalização da minha janela. Ó, vou parar 3 milímetros, eu não vou grudar no desenho essa linha. Aí, depois foi até a parede, janela de novo, outra janela, tá vendo? Foi como se fosse uma continuação aqui. E aqui o pilar, né? Aqui pra cá, percebam que eu não coloquei, então não continua aqui, ó. Tá? No finalzinho aqui. No finalzinho da varanda eu não tenho. E agora, o que eu faço? Eu vou colocar os valores aqui que eu encontro na planta. Se eu não tiver certeza, no caso, igual a janela, né? Que eu mudei, eu vou pegando o escalímetro na UMPA 50 e vou medindo e colocando a medida. Mas, gente, é importante lembrar que não é a medida encontrada no desenho. É a medida agora em metros, né? A medida do que seria real para utilizar, tá? Então, dessa forma aqui, eu tenho aqui o pilar que tá na planta lá, que eu já lembro de por 25. Se não couber aqui, eu posso colocar aqui embaixo ponto 25. Eu posso suprimir o zero, então ponto 25. Aqui, então, eu tenho 1,70 m. 1,70 m. Aí, depois... Oh, perdão. Eu tenho aqui, ó, que eu tava esquecendo, tá vendo? Tá bem clarinho. Eu tô dando uma continuidade aqui. Eu tenho 15. Ó. Os tiques sempre no mesmo sentido. Então, não cabe aqui na parede, ó, 15. Eu vou colocar aqui pra baixo. Aqui eu vou ter 15 centímetros. Aqui, então, eu já fiz minha linha auxiliar da cota paralela, a última linha que é a calçada. Tomem cuidado para não confundir e nem esquecer nada, tá? Então, a calçada eu só preciso cotar uma vez. Então, aqui só tá a medida da calçada.
E aqui eu fiz os tiques, né? Eu poderia fazer de outra forma. Poderia ser bolinha também. E eu comecei a 3 milímetros de desenho. Percebam que não está grudado, ó. Tá ok? Não está grudado. Se estiver grudado, vai lá, né? Apaga. Ele não pode estar grudado no desenho para ficar... Não dá a entender que é elemento construído, e sim a cota. É importante também estar bem fininho. Tá ok? Bem fininho. E aí, também, eu vou colocar agora as medidas. Essas medidas são as medidas do projeto. Então, eu não vou medir, colocar a medida que eu encontrar aqui no papel. São as medidas do projeto. Dessa forma, eu vou começar aqui da esquerda, de baixo para cima. Eu tenho, por exemplo, a medida do pilar. Esse pilar, ele tem 25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0,25. Sempre em cima da linha. Para quem olha de frente... ou para quem olha do lado direito. Então, mantenha-se sempre sentado de frente para o desenho, tá? Não fica rodando a mesa, acontece muito quando tá na prancheta, né? Fica rodando, não. O número da cota tem que estar em cima da linha da cota, para quem olha de frente ou do lado direito, tá ok? É isso que a gente tem que fazer. Então, eu vou colocar agora 25 aqui. Se não couber em cima da linha, eu posso colocar 0,25 também. 0,25 embaixo da linha, mas sempre próximo, tá ok? Agora eu vou colocar a medida que eu encontro ali, que é 1,70, então aqui em cima da linha. Aí eu vou colocar a linha da parede aqui, ponto 15. Aqui ele tá distante aqui, ponto 20. Aí eu tenho a janela ponto 60, cabe aqui. Essa medida aqui eu vou ter que medir, então eu vou pegar meu escalímetro, né? E vou medir quanto que tem ali. Então, eu tenho 50, 80, 1,80 m no meu desenho, tá? Pode ser que vocês tenham colocado diferente. Ponto 60. E aqui, depois, ponto 60. Depois da parede aqui, ponto 15. Aí, eu tenho o banheiro aqui, eu vou calcular. E eu vou colocar todas essas medidas que estão faltando aqui. É importante depois fazer a somatória e ver se tá batendo com as medidas. Aqui, então, eu fiz todas as cotas, coloquei as medidas que eu encontrei no meu projeto e que estavam também na planta. Eu vou fazer isso do lado direito, vou fazer isso também embaixo no meu desenho, vou fazer do lado esquerdo e vou fazer também na parte superior, tá? Vou fazer e já volto aqui com vocês. Isso aqui, então... Eu tô com todas a primeira linha de cota, está toda feita, então do lado direito, embaixo, do lado esquerdo, em cima. O número da cota em cima da linha de quem olha de frente ou do lado direito, tá? Isso é super importante. Aqui eu vou mostrar pra vocês que como eu não consegui colocar a cota embaixo, eu coloquei ela pra cima aqui no desenho, tá? Não tem problema, nós vamos fazer ainda algumas cotas aqui depois. Agora, a partir dessa linha de cota aqui, eu vou fazer uma linha paralela a ela, 1 centímetro também, para colocar o segundo nível de cota do qual fazer a somatória, tá? Porque é importante aqui eu somar agora todo para a pessoa conseguir entender quanto que é o perímetro da casa, tá? Então, eu vou fazer uma somatória aqui do lado direito, uma somatória, uma vez que é igual a medida em cima ou embaixo, e aqui a somatória do lado esquerdo. Acabei, então, de fazer a cota. Eu coloquei aqui a mesma coisa, né? Uma linha paralela. É importante, nesse momento, não cotar calçada, né? Porque eu já cotei ela uma vez, lembra? Então, aqui eu tenho o perímetro 9,15 por 7,50, que é aquele número que a gente utilizou para fazer o primeiro retângulo, né? Para desenhar. Aqui eu repeti a cota aqui. E eu tenho que observar no meu desenho se tem algum ponto que eu não tenha cota. Então, o que eu vou observar? Que talvez aqui, ó, aqui falta cota, então eu vou puxar uma linha de chamada aqui também e fazer essa cota. Essa cota aqui também eu não tenho, essa daqui, tá? Para poder, então, ter a cota de todos os elementos para poder entender o projeto. Aqui, então, coloquei as medidas que estavam faltando. Então, 70, 2,25 e ponto 95. E no decorrer do trabalho, se faltar mais alguma, é só voltar e colocar, tá? Mas é importante que a gente observando as medidas, a gente conseguiria redesenhar. E no caso, né, construir, então, a edificação.
Agora eu vou desenhar, que é importante a gente sempre representar, a gente não esqueçam. Realmente o pessoal desconta muita nota quando não representa o norte no projeto. Então nós temos lá uma seta indicando para que lado está o norte. Por que é importante saber de projeto? Para saber a localização dele dentro do terreno e também, claro, no projeto para a gente posicionar os ambientes adequadamente, né? E vocês vão ver mais para frente em conforto, mas sempre representar o norte. Eu vou fazer depois um checklist e indicar também onde é o acesso ou os acessos da edificação. Então, no caso aqui, tá o acesso aqui. Vamos marcar também aonde vai ser a linha de corte. Nós faremos 2 cortes, o corte A e o corte B, tá? E esse corte AA e o corte BB, nós vamos fazer então, vamos marcar ele aqui, eu vou mostrar pra vocês como que é a marcação. Aqui, então, eu marquei o corte A linha, então corte A linha. Ele é marcado por um traço e ponto, e marcando também a direção que nós estamos olhando o corte. Então, nesse caso, nós estamos olhando o corte para lá. Então, tudo que estiver para cima do desenho, nós vamos olhar, mas é a questão de outra aula, na próxima aula, tá ok? E também nós marcamos, normalmente o habitual é você marcar 2 cortes perpendiculares um com o outro, sendo que obrigatoriamente tem que passar por área molhada, tá? Então, algum deles tem que passar por área molhada. Nesse caso, eu optei por passar o corte B pela área molhada do banheiro. Mas lembrando que quanto mais cortes uma edificação tiver, melhor você consegue explicar ela no projeto, né? Então, eu poderia aqui ter mais um outro corte, ia ser o corte AA, BB, CC e assim sucessivamente, tá ok? Então, aqui tá marcado o corte. Agora, o próximo passo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos engrossar, agora sim, né, até que enfim, nós vamos apagar tudo que é linha que tiver sobrando, então, agora é o capricho, né, olhar direitinho, ver se tá sobrando alguma coisa, então eu vou apagar um pouquinho das linhas, né, pra não ficar tão destacado. Vou tirar todas as sujeirinhas de lápis, né, em volta, vou pegar a borracha, vou apagando tudo que tá sobrando aqui de grafite e vou engrossar as minhas linhas, né. Agora eu posso pegar a lapiseira 07 grossa, pra quem tem uma mão mais pesada, assim, já para passar de uma vez, a 07, ou para quem não tem a lapiseira, pode usar, nesse caso, a 05, e aí passar umas 2 vezes, né? É ruim quando passa muitas vezes que o traço fica muito cabeludo, né? Que não fica aquele traço bonito. Mas pode ser passada a 05 mais grossa, ou o ideal usar a 07 agora, né? Até agora a gente só usou a lapiseira 03, tá? E 05 para os textos. E agora usar a 07 para poder fazer o engrossamento dessas paredes. E aí é passar a pegar o esquadro sempre apoiado na régua, tá? Sempre apoiado na régua, evita usar ele solto e passar de novo, lembrando de fechar todas as janelinhas, tá? Então eu vou passar e depois eu vou explicar para vocês. Agora então, desenho finalizado, engrossei todas as paredes, verifiquei se tinha mais algum lugar que eu tinha que engrossar. Mantenha a hierarquia do que está em corte, a linha mais grossa, e do que está em vista, quanto mais próximo, linha média, mais lá no fundo, linha fina, tá? E as cotas sempre linha fina, que são informação. E aí eu finalizei então colocando o nome planta baixa, a escala e quantos metros quadrados tem. Então, no texto grande 5 milímetros, no texto menores 3. E aí eu finalizei o desenho, né? Agora falta fazer os cortes, fazer as tabelas, etc. Tá ok, pessoal? Até a próxima, então. Até mais. Tchau, tchau.